Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal. Se você está conhecendo agora, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, participe conosco dessa produção teológica e historiográfica. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e você está aqui no meu canal e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. E, claro, tendo sugestões, compartilhe conosco. Essa é a série, é aquela série que a gente apresenta 5 nomes sobre um determinado assunto, geralmente um assunto importante, e, é claro, a gente apresenta esses nomes em ordem alfabética, não é em ordem de importância nem cronológica, mas são 5 nomes importantes sobre esse assunto que a gente vai apresentar, embora, claro, sempre vai ficar faltando alguém, porque não dá para a gente falar sobre todo mundo, claro. Hoje eu quero apresentar para vocês 5 teólogos medievais. Interessante falar sobre a Idade Medieval. E, aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Infelizmente, a maioria daqueles que estudam teologia desconhecem completamente a Idade Medieval. Alguns, o pouco que sabem da Idade Medieval, é aquela velha visão preconceituosa e limitada de chamar aquele período de Idade das Trevas, idade em que nada de importante tenha acontecido ou sido produzido e tal, mas essa é uma visão muito limitada e que certamente não condiz com a realidade. Na verdade, o próprio nome Idade Média, né, foi um termo cunhado no Renascimento, lá no século XV, XVI, aproximadamente, que via com muito desprezo, com muita desconfiança, aquele período que estava chegando ao final, né? Que eles estavam sucedendo, e deu-se o nome àquele período de Idade Média, ou seja, no meio do caminho, como um empecilho, como um entrave da cultura clássica, e o nome clássico também é uma ideologia, né, que exaltava a cultura grega, a cultura romana, a cultura ocidental de modo geral, e chamava aquele novo movimento de renascimento, de renascer, trazer nova vida, renascer aquele período clássico, e a Idade Medieval era considerado um período no meio desse processo todo, um período de trevas, um período sem vida, um período sem produção, um período sem inteligência. É claro que o período medieval é um período que tem as suas características próprias, características típicas, não é? Algumas características foram dificultosas sob vários aspectos, mas também foi um período com acontecimentos importantes, com produções importantes, com pensadores muito importantes. E, é claro, se nós queremos estudar história e se nós queremos estudar teologia, nós precisamos conhecer o período medieval. Né? Não quero aqui dizer que é o melhor nem o pior dos períodos, tal, até porque essa análise seria infantil e superficial, mas certamente tem conteúdos importantes para que a gente conheça e analise e estude. E, sobretudo, quando o estudante, o interessado por teologia é protestante, daí que o seu desconhecimento pela Idade Medieval é maior ainda, maior até do que os interessados e estudantes em teologia católicos, católicas, né? Mas esse período que eu estou chamando de período medieval é o período que fica entre a queda do Império Romano Ocidental, 476, né, final do quinto século, e vai até... Há sempre controvérsias com as datas, né? Alguns consideram o fim da Idade Medieval no final do século XV, com a queda do Império Bizantino. Outros consideram a Reforma Protestante do início do século XVI. É mais ou menos por aí. O final da Idade Medieval é da segunda metade do século XV até o início do século XVI. Ou seja, é um período longo, um período de 1000 anos, e certamente tem
produções importantes nesses 1000 anos. E hoje eu quero falar sobre 5 teólogos medievais importantes que nós deveríamos conhecer. O primeiro, apresentado em ordem alfabética, como eu disse, é Anselmo da Cantuária. Anselmo da Cantuária foi um pensador muito importante, que foi bispo e ocupou o cargo mais elevado da igreja na Inglaterra, que era o episcopado da Cantuária, né? E hoje é o cargo máximo da igreja anglicana, uma vez que hoje a igreja anglicana é uma igreja independente. Naquela época, a igreja da Inglaterra ainda era ligada a Roma e ao Papa. Ele foi um teólogo e filósofo muito importante e responsável pela teologia escolástica que dominou as universidades durante a Alta Idade Média. A escolástica tem o seu ápice em São Tomás de Aquino, mas tem o seu início em Anselmo da Cantuária e tem nele um importantíssimo nome, né? Anselmo da Cantuária escreveu a obra Por que Deus se fez homem, que é um texto muito importante da teologia medieval. Ele viveu entre o século XI e XII, né? E desenvolveu um sistema que tentava provar a existência de Deus, apelando unicamente para a razão humana. O seu trabalho, bastante importante, é o trabalho que é traduzido no português como Fé que busca compreensão. O Anselmo achava que era importante ter argumentos racionais, sem depender da fé, que provassem a existência de Deus. É claro que é um cenário diferente. Naquela época não havia ateísmo, não havia o pensamento científico, como vem a acontecer a partir do século XVI, mas, de qualquer maneira, os argumentos de Anselmo foram interessantes, inclusive inspiraram Calbart, o importantíssimo teólogo do século XX, a escrever o seu livro, baseado na obra de Anselmo, que foi traduzido em português como Fé em Busca de Compreensão. Além disso, também quero dizer a vocês que o Anselmo da Cantuária ele é o responsável por uma doutrina que ainda é muito presente na teologia cristã e que, de certa forma, é uma distorção da teologia cristã, que é a ideia de que Jesus teria morrido como um substituto pelos pecados dos seres humanos. Anselmo criou e desenvolveu o pensamento da morte expiatória de Jesus, da morte como uma satisfação. Como se o ser humano pecasse, Deus ficou ofendido pelo pecado humano e, portanto, exigiu o pagamento de uma dívida para que ele pudesse restaurar a relação com a humanidade, e quem pagou essa dívida foi Jesus. Esse é um ponto teológico muito presente ainda hoje, que as pessoas pensam que foi criada no próprio texto bíblico, no início do movimento cristão, mas não. Esse pensamento teológico foi desenvolvido apenas no século XII com Anselmo da Cantuária. O segundo nome importante da teologia medieval é Bernardo de Claraval. Bernardo foi um teólogo e um reformador monástico que influenciou muitas pessoas da sua própria família a adotarem o estilo ascético, o estilo de vida monástica, como uma proposta de vida. E esse tipo de vida era muito comum na Idade Medieval e era sinônimo de grandeza espiritual, de espiritualidade elevada, e Bernardo de Claraval foi um importante reformador da vida monástica na Idade Medieval. Ele se tornou abade da cidade de Claraval e também foi decisivo na controvérsia sobre a eleição de Inocêncio II, um papa da sua época. Foi contra a festa da Imaculada Conceição de Maria, que era celebrada por algumas igrejas em seu tempo, e não em todas, né? E que veio a ser declarado como dogma no século XIX pelo Papa Pio IX, que foi o papa que por mais tempo governou a igreja. Foi responsável pela Segunda Cruzada, que sofreu um terrível revés, como a maioria das cruzadas, e quando ele morreu, deixou 167 mosteiros da sua ordem, tornando-se
um importantíssimo líder monástico do período medieval. O terceiro teólogo medieval importante é São Francisco de Assis. E talvez não tanto pela sua produção intelectual, mas pelo movimento que São Francisco representou, principalmente pela sua identificação com uma vida simples, com uma vida empobrecida, materialmente falando, para que as outras pessoas pudessem ser, de certa forma, acolhidas e socorridas nas suas necessidades. São Francisco de Assis dizia que acreditar em Jesus requer de quem acredita nele um discipulado radical, uma identificação de vida séria e radicalmente comprometida com a proposta de humildade, de simplicidade proposta pelo próprio Jesus. Foi o primeiro missionário entre os muçulmanos que quis evangelizá-los com pregação e não através de uma cruzada, como muitos fizeram na Idade Medieval. Entendeu que a pobreza evangélica era um modo mais concreto e real de viver a vida cristã, que seria baseada na humildade e no serviço ao próximo. E até hoje, São Francisco de Assis tem inspirado modelos de vivência cristã muito importantes, principalmente da teologia da libertação, principalmente de setores muito importantes da Igreja Católica, sobretudo na América Latina, e sem dúvida nenhuma a obra e os argumentos de São Francisco de Assis devem ser conhecidos por todos nós, porque evidentemente o que mais se aproxima, o que mais se assemelha à proposta de Jesus é uma vida de serviço, é uma vida de humildade, é uma vida modesta e não a grandeza dos holofotes, da riqueza, das famas, do dinheiro, como muitos, infelizmente, têm se identificado e têm buscado na sua caminhada. O quarto nome medieval importante que eu quero citar para vocês é Hugo de São Vítor. Aliás, o mosteiro de São Vítor, que ficava em Paris, na França, foi um mosteiro que deu nomes importantes para a teologia medieval e para a igreja medieval, além de Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor e outros nomes também importantes. A contribuição de Hugo de São Vítor foi o seu trabalho sobre os sacramentos da fé cristã. Hoje nós sabemos que para o catolicismo são 7 sacramentos oficialmente declarados, mas na época esse número e os nomes dos sacramentos ainda não eram totalmente definidos. E graças à proposta de Hugo de São Vítor, deu-se um avanço muito grande na definição dos sacramentos da fé católica. Hugo de São Vítor dizia que o propósito da teologia não é apenas satisfazer a curiosidade ou ao intelecto, mas é conduzir a uma vida melhor e mais elevada. Para Hugo de São Vítor, a teologia não é apenas refletir e não é apenas pensar intelectualmente, mas ela deve nos conduzir a uma vida melhor, a uma vida mais elevada, a uma vida mais real. Isso é muito importante, essa citação de Hugo de São Vítor. E o quinto e último nome dessa série é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os teólogos medievais e um dos maiores teólogos de todos os tempos, que é São Tomás de Aquino. Sem dúvida nenhuma, o principal nome do seu tempo e o principal representante do escolasticismo. Tomás de Aquino deixou uma obra teológica que ainda hoje é uma fonte farta de reflexão e de conhecimento. Foi o responsável pela Suma Teológica, introdução a diversos assuntos da teologia, que os seus alunos, estudantes, tinham que ter um contato para se preparar para o estudo teológico. Essa obra ainda é publicada e traduzida em português em nosso tempo. Também foi o responsável pela Suma contra os Gentios, que era uma militância contra os muçulmanos que tinham uma influência razoável naquele tempo, na Europa, naquele período medieval. Tomás de Aquino adotou a filosofia aristotélica em lugar do platonismo e propôs argumentos que buscavam provar a existência de Deus através do caminho das 5 vias. As 5 vias de Tomás de Aquino também
é uma metodologia teológica bastante rica e que vale a pena ser estudada, que vale a pena ser compreendida. Foi convocado para participar do Concílio Leão II, mas veio a falecer antes do evento acontecer. Foi declarado doutor angélico da Igreja e canonizado, e é o único teólogo citado no direito canônico de 1918, o que mostra a sua grandeza. E Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma, ainda é muito estudado, principalmente pelos teólogos católicos em nosso tempo, e ele foi a base da teologia de muitos pensadores importantes do século XX, pensadores da teologia do século XX. E assim nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, ao final do vídeo dos 5 teólogos medievais. Em breve, certamente, voltaremos com outras listas, com outros nomes importantíssimos da teologia, com outros conteúdos também de história, de política. E se você ainda não fez, deixe seu like, inscreva-se no canal e conheça também o nosso conteúdo aqui do canal. Um grande abraço a todos e todas, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.